Pelo menos duas características marcam a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Não existe uma igreja perfeita. Lendo através do Novo Testamento, vemos que as igrejas não eram perfeitas. A congregação em Coríntios tinha uma série de problemas. A igreja de Éfeso era uma boa congregação, mas eles tinham deixado o seu primeiro amor. A igreja em Pérgamo não negou sua fé diante do martírio, mas eles permitiram falsos mestres entre eles. O nascimento da igreja de Tessalônica é registrado em Atos 17. E se você ler essa passagem, você vai notar que não foi um começo muito bonito ou fácil. Paulo e Silas ensinaram nas sinagogas e foram seguidos por alguns judeus e muitos mais gregos. No entanto, em poucos dias eles foram tão severamente perseguidos que tiveram que fugir da cidade sob a cobertura da noite. A igreja em Tessalônica serve como uma espécie de igreja modelo. Quando Paulo escreveu sua primeira epístola para a igreja tessalônica, ele sai em um louvor por eles. Vamos examinar os tessalonicenses, que para nós serve como uma igreja modelo. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo e estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay, ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conte e comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 10. Paulo e seu amor pela igreja. O textuário nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A. A verdade prática nos diz assim: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu não tenho o costume de ler a leitura base aqui, mas você dá uma pausa aí no vídeo e faz a sua leitura bíblica em classe, ok? Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E vou pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, por favor, comente aí embaixo, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o amor de Paulo pela igreja. O amor como o de pai para com o filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho, uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. As cartas tessalonicenses do apóstolo Paulo foram escritas para uma jovem igreja que estava situada em um mundo extremamente perigoso. 20 anos depois de sua escrita, todo o Antigo Oriente foi
convulsionado em guerras e rebeliões. Em 70 depois de Cristo, os exércitos de Tito cercaram a cidade de Jerusalém. Após um cerco sangrento, a cidade foi invadida, o templo destruído e os judeus levados cativos. Os movimentos que cultivaram nesses eventos já haviam começado quando essa primeira carta foi escrita. Portanto, está claro que os cristãos tessalonicenses estavam enfrentando tempos extremamente perigosos. Então, 1 Tessalonicense do 1, capítulo do 1 ao 3, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus como Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Observe que Paulo dá um endereço duplo para a igreja, um geográfico e um outro espiritual. Eles viviam em Tessalônica, mas também são encontrados em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Dos dois, esse endereço, o mais importante é o último. Se viemos de Cristo, devemos nos ver principalmente como novas criaturas no Senhor Jesus Cristo e em Deus Pai. O apóstolo enfatizará essa verdade ao longo desta carta. Paulo é continuamente grato em oração por esses crentes, por três coisas: sua fé, seu amor e sua esperança. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática e coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônicas era objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 ao 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram indizível alegria de Paulo ao contrastar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica prática convicta. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Então, em vez de queixas enfadonhas, havia alegria inspirada pelo Espírito. Eles estavam passando por muita dor. Eles foram condenados ao ostracismo em seu trabalho, expulsos de suas casas, presos e colocados na prisão por sua fé recém-descoberta. Mas, diz Paulo, eles aprenderam a ver essas aflições de uma nova maneira. O resultado foi alegria inspirada pelo Espírito Santo. Eles estavam respondendo ao amor de Deus, amando em troca e dando boas-vindas à oportunidade de suportar o sofrimento por causa de seu nome. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar o Senhor nosso Deus, mas sempre há algo antes disso, algo que muitas pessoas parecem não entender. Deus nos pede para amá-lo apenas porque ele nos amou primeiro. Então ele dá oportunidades de provação, pressão, privação e aflição para nos permitir ver por nós mesmos que tipo de solução ele pode encontrar. Isso é o que Paulo descreve. Os Tessalonicenses pararam de reclamar e começaram a se alegrar. Como precisamos disso hoje. Devemos entender que as aflições são enviadas para nos dar uma chance de demonstrar como Deus pode nos suster e mostrar sua obra em nossas vidas. Esses cristãos estavam se alegrando em suas aflições. Era parte de seu trabalho de amor. O amor deve nortear nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos. Ele
compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos sua obra. O amor de Paulo pela igreja toca o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Uma igreja exemplar, no versículo 7, se tornou um exemplo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Eles compartilharam as boas novas em toda a Macedônia e Acaia. Eles não fizeram por meio de grandes cruzadas ou campanhas, não houve reuniões em toda a cidade, em um estádio alugado. Podemos fazer isso hoje e agradecer a Deus por isso, mas não foi isso que os tessalonicenses fizeram. Eles simplesmente compartilharam com seus vizinhos e amigos o que Deus havia feito em suas vidas. Eles explicaram a nova alegria e paz que haviam entrado em seus corações. Então, quando seus amigos começaram a fazer perguntas sobre o que havia acontecido, eles os convidaram a compartilhar com as Escrituras sobre o que era a sua fé. Por meio da rede silenciosa, quase invisível, do que chamaríamos de estudo bíblico domiciliares, eles divulgaram as boas novas. Silenciosamente, sem alarde, o evangelho se espalhou por toda a região do Império Romano. Todo o campo foi agitado com o que estava acontecendo na vida das pessoas. A forma como os tessalonicenses aceitaram a palavra alegremente, mesmo sendo perseguidos, fez com que outras igrejas tomassem conhecimento. Você sabe como exemplos são importantes no cristianismo. Então nós temos que ver que não são grandes eventos que muitas das vezes conseguem atrair pessoas não crentes, mas somente crentes. Então nós temos que aprender com o Tessalonicense, uma igreja modelo, o amor, o compartilhar esse amor que está em nós para aqueles que estão em nossas voltas. O evangelho é tão simples. Ame sua igreja. Tópico 2, amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Aqui está a glória do Evangelho, pois o Evangelho muda homens e mulheres. As cartas de Paulo à jovem igreja de Tessalônica foram escritas porque as pessoas de lá encontraram nas boas novas maneira de serem transformadas em si mesma. O foco e o propósito de suas vidas foram drasticamente alterados e refeitos. Isso é o que essas cartas refletem claramente. Paulo é continuamente grato em oração por esses crentes, por 3 coisas: sua fé, seu amor e sua esperança. No Novo Testamento, essas são sempre listadas como características fundamentais daqueles que vieram a Cristo. Você se lembra que no final daquele maravilhoso capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz: e agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Essas 3 qualidades, diz o apóstolo, nunca terão fim, mas especificamente, como vemos aqui, não é apenas fé, esperança e amor. É a fé que trabalha, um amor que trabalha e uma esperança que perdura. Paulo coloca essa forma que possamos ver esses como os grandes motivos da vida cristã. Se você tem verdadeira fé, se você tem amor nascido do Espírito e se você tem esperança na vinda de Cristo, será motivado a viver como deveria hoje. Esse é o ponto que ele está defendendo.
como veremos ao longo dessa carta. A fé, o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu, também até que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Como você mede a saúde de uma igreja? Uma boa igreja não é medida em termos de números. Uma boa igreja não é medida em termos de dinheiro. Não estou negando que há necessidade de tudo isso, mas uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é medida pela qualidade da liderança e de seus membros caminhando na fé, esperança e amor. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. No contexto em que nos acostumamos a denominar o ramo como algo abstrato, é preciso mostrá-la de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros, e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Amor é o assunto e a declaração que Paulo faz é bastante surpreendente. Um crente deve ter amor pelos irmãos. É um amor sobrenatural que é ensinado por Deus. Esse amor só pode ser produzido no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Paulo reconhece que eles já foram ensinados por Deus como amar uns aos outros, sendo esses através do exemplo de Deus no envio de Jesus Cristo. De fato, os tessalonicenses já aprenderam lições de amor, como demonstrado por seu amor por todas as igrejas da Macedônia. Em Filipe e Bereia. Este amor é algo que eles demonstraram, possivelmente através da hospitalidade ou agindo como benfeitores, ajudando os necessitados. Como no capítulo 4, versículo 18, ele instiga a se destacarem no que já está fazendo. Note que depois que Paulo fala do Espírito Santo, o amor fraternal é a primeira coisa que ele menciona. O cristianismo surgiu em uma terra e cultura onde os laços com tribos eram fortes e a sociedade era mais corporativa do que individualista. Mas esse não foi o caso na cultura greco-romana. Portanto, a ênfase constante de Paulo é o amor. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Tópico 3. As três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As três virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Somos chamados a ser muitas coisas como cristãos: generosos, hospitaleiros, disciplinados, respeitosos.
Cada característica bíblica é importante e deve ser perseguida de todo o coração, mas há um conjunto de características, uma tríade de traços que é fundamental e essencial, ou seja, a fé, a esperança e o amor. Se não temos isso, não temos Cristo. Quando você sente que está sobrecarregado com a complexidade, o chamado elevado do cristianismo bíblico, reforça-se nessa simples tríade que resume o coração da vida cristã. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local, como reflexo de nossa fé. O que é essa obra da fé que Paulo fala? Ele mesmo resume isso no versículo 9. Lá ele fala de que os tessalonicenses haviam se voltado para Deus entre os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A fé não é apenas crença, é algo que muda você. A fé faz com que você passe do que é errado para o que é certo, das coisas sombrias e nocivas para as coisas certas e verdadeiras e saudáveis. E especialmente, a fé desviará você da adoração aos ídolos. Quando Paulo orou pelos Tessalonicenses, ele sempre se lembrou de seu trabalho de fé. Podemos parafrasear isso como uma conduta produzida pela lealdade a Cristo. O próprio Paulo descreve sua fé como lealdade a Cristo quando se lembra de como eles se voltaram para Deus dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa mudança de lealdade ou fé, como ele também a chama, tinha ido adiante e feito os famosos entre os crentes de sua região. Sua mudança de fidelidade foi então manifestada em sua conduta. É por isso que Paulo fala de uma obra de fé aqui. Anteriormente, eles participaram das práticas do mundo pagão, como a imoralidade sexual. Agora eles se esforçam para andar de uma maneira digna do Deus que os chama para seu próprio reino e glória. Paulo sabia que a lealdade dos tessalônicos a Jesus estava sob ataque, especialmente por causa da perseguição. Ele estava preocupado, diz que Satanás lhe trouxe tais julgamentos que eles desistiriam de seu novo compromisso com Jesus. A fé trabalhada em ação é um componente básico da vida em Cristo. Siga o exemplo dos tessalonicenses que mantiveram fiel ao seu compromisso com Jesus, mesmo diante de tremendas perseguições e tentações. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto em Tessalônica. Não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático, que é importante. A verdade é que, encontrada em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos vê como vítimas, iludidos e enganados. Filosofias sedutoras sufocaram nosso amor, cativaram e dominaram nossas mentes. Quase em total ignorância perseguimos essas coisas que nos destroem. Embora nunca tenhamos pretendido fazer isso, a maioria de nós já bagunçou seriamente as próprias vidas. Mas então aprendemos a incrível verdade de que Deus nos ama, que deu seu Filho unigênito por nós, e na cruz que vemos o amor de Deus demonstrados. Paulo afirma isso em Romanos. Deus recomendou seu amor para conosco, porque enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando
as boas novas chegaram em Tessalônica, as pessoas começaram a sentir dentro de si o desejo de ter esse Jesus que faria uma mudança tremenda em suas vidas. Eles responderam ao amor e assim revelaram que eram os eleitos de Deus. O trabalho de amor que Paulo escreve aqui, descreve, é ampliado, começando com a atitude da parte do versículo 5 ao 9. Isso descreve o amor no trabalho, envolve 3 etapas específicas aqui. O primeiro sinal, o amor em ação. Isso mudou atitudes de Tessalonicenses em relação às suas aflições. Em vez de queixas, havia alegria inspirada no Espírito e estavam passando por muita dor, mas eles estavam alegres, porque Paulo estava tão disposto a trabalhar dia a dia, noite, para não ser um fardo para eles, por causa de sua grande afeição. Como ele diz, eles eram muitos queridos para ele. Esse amor, então, nasceu duro trabalho sacrificial. Como uma mãe amamentando, cuidando de seus filhos, então Paulo cuidou deles. Uma mãe se levanta à noite, ela troca as fraldas, ela dá banho na criança, ela está vigilante para ver o bem-estar da criança. Quando de nós amamos os outros no corpo de Cristo assim. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades. Por amor a Cristo, isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Os tessalonicenses tinham firmeza e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalônicos foram firmes diante de algumas probabilidades inacreditáveis. Quando a igreja foi estabelecida em Tessalônica, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, juntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, provavelmente trazê-los para junto do povo. Mas apesar de toda a perseguição que os tessalonicenses sofreram, eles eram firmes e eles não iam sair da verdade do evangelho. Quão firmes somos. Somos cristãos que faremos o que é certo, independentemente do que todo no trabalho pensam sobre a gente, ou vamos juntos com a multidão para sermos populares. Somos cristãos que se levantarão contra o falso ensino, ou somos cristãos que ficaram apaixonados pelo que é novo e soa tão bem? Conclusão da revista. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Como cristão, vocês são a luz e o sal da terra. Quando alguém te vê, vale a pena imitar? Sua vida está mostrando o amor de Cristo? Você está andando de uma maneira digna do Senhor? Você está envolvido em bons trabalhos? Sua fé está te levando a boas obras? Você é capaz de amar aqueles que te odeiam? Então, a gente aprende com essa lição que realmente não existe igreja perfeita, mas é possível amar uns aos outros. Minha mãe costumava dizer, dois bicudos não se beijam. Mas se as pessoas que são membros desse corpo de Cristo começarem a entender a importância de suas vidas aqui na Terra e
e deixar as picuinhas, as coisinhas mínimas, as vaidades, tudo é vaidade, posições, e se unirem em amor. Quanto o seu bairro ganharia em almas, quantas festas de senhoras, de jovens, de adultos, quantas almas poderíamos apresentar diante do Senhor, mas fazemos cultos para crente, festas para crente, e continuamos brigando entre um e outro. Então nós temos que pensar, a Tessalônica, a igreja tessalônica era uma igreja modelo, e isso dava muita alegria a Paulo. Será que temos sido essa igreja na terra? Deus abençoe você, sua família, sua igreja, seu trabalho na igreja. Seja você primeiro a ser exemplo onde você está, no ambiente que você está. Faça você a diferença, independente dos outros à sua volta. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.